oração, a colocar-se de pé. Nós vamos ser elevados em oração. Convido o nosso irmão Pedro Petravício que nos eleve a Deus nesta oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua presença, ó Pai, nesse momento, para agradecermos, ó Pai, por todo o cuidado, por toda a proteção que o Senhor tem nos concedido e, acima de tudo, ó Pai, nesse momento, queremos Te adorar, Te glorificar sempre da melhor forma. Coloque-nos, ó Pai, diante de Tua presença agora, sempre com os nossos corações e nossas mentes totalmente abertos e preparados, ó Pai, também para receber a Tua mensagem, receber a Tua palavra e, acima de tudo, ó Pai, que também possamos dar o nosso melhor aqui, em forma de louvor, em forma de gratidão e, acima de tudo, adoração também. É tudo o que nós pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados, e no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda permanecendo de pé, vamos glorificar a Deus, e vamos fazê-lo agora através do cântico do hino de número 32, do nosso novo cântico, hino de número 32. Nós entramos num momento de contrição, de confissão dos nossos pecados. Basear os textos de nossa leitura nesta noite no profeta Isaías. Agora vamos fazer a leitura no primeiro capítulo de Isaías. Nós vamos proceder à leitura do versículo 18, 19 e 20. Então, Isaías 18, 19 e 20 fala sobre um convite de graça. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor,
Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como algodão. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Profeta muito rico, que trata de vários assuntos. Quando o povo de Israel passava momentos de uma grande dificuldade, o profeta sempre exortou o povo. Essa exortação nos atinge nessa noite com a seguinte palavra: se nós quisermos estar diante da presença de Deus, arrependido de todas as nossas faltas, os nossos pecados que são escarlate, vão tornar muito branco como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, tornarão como a branca lã. Alguma versão diz branca lã, ou a lã, que nessa versão só diz lã, mas também fazendo o sentido de tornar-se branca. As nossas faltas diante de Deus. Neste instante, nós vamos preparando para esse momento de oração. Nós vamos glorificar a Deus, mesmo assentado como estamos, cantando o hino de número 71. Hino de número 71. Logo em seguida, nós convidamos o presbítero João, que está aqui no púlpito conosco, para trazer a mensagem, para que faça uma oração de consagração das nossas vidas perante Deus. Hino 71. Oremos. Sim, ó Pai, nós suplicamos perdão, Senhor, ao Teu nome, nos méritos, ó Pai, do Teu Filho amado Jesus, que nos habilita nesta noite estarmos diante da Tua presença, para que aqui, ó Pai, como povo Teu, possamos ser, em primeiro lugar, perdoados e também, ó Deus, habilitados para louvar e bendizer o Teu nome. Se, ó Deus, aos pobres, ó Deus, aos pequenos, nós não estendemos as mãos. Que o Senhor, ó Pai, renove em nossas vidas, ó Deus, o prazer, o privilégio de podermos realizar a Tua obra e nesta semana que se inicia, possamos nós, ó Pai, regenerados pela Tua palavra, realizarmos, ó Pai, o Teu querer, o Teu ide, para que assim, ó Deus, as nações venham a, em primeiro lugar, ouvir, ó Deus, a Tua palavra, e também, ó Deus, possam crer conforme o Teu querer soberano. Mas, Pai, perdoe-nos, porque muitas vezes, ó Deus, temos negligenciado, ó Pai, a Tua obra sobre nossas vidas. Mas que pelo Espírito Santo, nos méritos do Teu Filho, amado Jesus, possamos nós, redimidos, ó Pai, entendermos que o Senhor nos chamou, nos vocacionou para andarmos nas boas obras que o Senhor mesmo tem preparado, ó Pai. E assim possamos nós
ó Deus, glorificarmos o teu nome em nossas vidas. Mas, Pai, perdão te pedimos, ó Deus, como igreja, como nação, ó Deus, teu povo espalhado pela face da terra, nesse momento, no teu Filho amado Jesus. Amém. Também é um momento tão importante no nosso culto, quando nós temos oportunidade de colocar diante da tesouraria, da caixa da igreja, os recursos que fazem parte dos nossos sustentos, do nosso dia a dia. E a causa de Deus também precisa ser sustentada, e é feita pelos que são membros da igreja. O visitante não tem nenhum compromisso com este ato, mas se acharem que podem também glorificar a Deus através de suas ofertas, ela será totalmente usada para o trabalho da própria igreja. A igreja não tem sustento de uma outra parte, não temos recursos que vêm de governo ou de outra entidade, mas sim a igreja é mantida pelos membros. Ainda continuando com a ideia de ler o profeta Isaías, no mesmo capítulo 1, nós vamos destacar um versículo um pouco acima, o versículo de número 13 do capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus através do profeta Isaías: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo de número 13, um pouquinho antes, diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também as luas novas e os sábados, né? E o versículo 14 diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Isaías exorta o povo que naquela ocasião, através de holocausto, através de ofertas, eles estavam simplesmente fazendo um ato, mas com o pensamento longe da obra de Deus, longe de servir, de adorar a Deus. A oferta nossa só passa a ter valor, embora a comunhão dos santos, estar presente na igreja, é um grande ato de mandamento mesmo de Deus. O ofertar também faz parte. Ela só pode ser aceita quando é feita voluntariamente, com alegria, com o desejo de, com isto, glorificar a Deus. E é nesse espírito que nós vamos, enquanto cantamos o hino de número 58, através dos nossos diáconos, ter o levantamento das nossas ofertas. O hino 58.
convido a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos ser dirigidos em oração a Deus pelo diácono Natala. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais desse dia. Te agradecemos, Senhor, pela misericórdia, pela bondade, pela tua graça que o Senhor derrama sobre a nossa igreja. Oramos também, Senhor, te agradecemos por essas ofertas e dízimos levantados, que sejam o suficiente para a expansão do teu reino aqui na terra também. Que o Senhor possa abençoá-lo nas mãos do administrador e do tesoureiro, que possa fazer a distribuição desses recursos também. Pedimos, Senhor, também aos demais membros, o Senhor fique com aquele que não pôde contribuir essa noite, o Senhor esteja com cada um de nós. O Senhor possa estar com o pregador dessa noite, que falará da tua palavra, os nossos ouvidos, os nossos corações estejam prestando atenção naquilo que o Senhor trouxe para nós, Pai. Pecados, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Não pode se sentar. Nós estamos com a ausência do pastor, da esposa, eles estão desde sexta viajaram, estão desde sábado na igreja de São Jorge do Ivaí, uma igreja já não é bem norte do Paraná, mas já fica mais no centro do estado do Paraná. E os irmãos puderam, que tem aí igreja, página da igreja aí no WhatsApp, puderam ver que ele postou uma foto da cidade de Maringá, casa do pastor que é do nosso presbitério aí, Antônio Luiz, né? Antônio Luiz, e ele está nessa igreja pastoreando, né? Foi de ficar sem campo aqui no nosso presbitério, até onde eu sei de notícia, ele está bem contente lá, está sendo útil para aquela igreja, que passou por vários anos, já por várias dificuldades, né? Uma igreja muito bonita, localizada no centro de Maringá, muito arborizada, aliás, a cidade de Maringá inteirinha é muito bonita. E a nossa igreja fica num ponto muito bonito de Maringá. Depois continua São Jorge do Ivaí, que ainda é bem para frente ainda, possivelmente mais acho que 350 quilômetros. São Jorge do Ivaí até aqui mais ou menos 700 quilômetros, pelo menos. Né? Um pouco menos do que Goiânia, mas é uma distância bastante grande. É uma igreja grande, né? Cidade pequena, mas a nossa igreja de São Jorge do Ivaí é bastante grande. A gente possa realizar um trabalho bom e voltar. Né? Então, na ausência dele, nosso João está, nesse momento, trazendo a mensagem da palavra de Deus, como eu já anunciei, vai falar sobre o Espírito Santo como uma dádiva, como um penhor, como uma bênção na nossa salvação. Estamos aí da palavra e para a leitura, seguindo já da mensagem da palavra de Deus. Gostaríamos de, em primeiro lugar, mencionar para a igreja, né, que nós vamos manusear muito a Bíblia nesta mensagem. Eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem no nosso manuseio, para que assim possamos nós ter um entendimento maior da palavra do nosso Deus. Mas o texto base que nós temos para esta mensagem de hoje, nós encontramos na carta de Paulo aos nossos irmãos na igreja de Éfeso, no seu capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 14. Então, Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Peço que os irmãos nos acompanhem nessa leitura que farei da palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nossa ideia que gostaríamos de desenvolver nesta noite, como já foi anunciado em nossa mensagem, é o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. No princípio de todas as coisas, e quando falo no princípio, estou me referindo ao livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, mais específico, no Jardim do Éden, quando Deus, em sua soberana vontade, dá vida a todas as coisas que vieram a existir, tanto nos céus como na terra, no poder da sua palavra. E também ao homem, Deus sopra o fôlego de vida, e este passou a ser alma vivente. E tudo assim veio a existir pelo poder da sua palavra. Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Mas sabemos também que Gênesis capítulo 3, os nossos pais, Adão e Eva, representantes da raça humana, não permaneceram fiéis à ordem de Deus, ali no jardim. E assim deram ouvidos à voz do nosso acusador e dos nossos irmãos que dia e noite nos acusa diante de Deus, Satanás. Como na nossa desobediência à ordem de Deus, o pecado entrou na história da raça humana, levando a um estado de rebeldia contra o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E na caminhada da história humana, ou no desenrolar dos fatos, Deus revela a sua deidade, essência suprema da sua natureza divina, manifestando sua presença entre os homens. E isso nós vemos no Jardim do Éden, quando Deus se manifestava na viração do dia, em uma voz que estava em toda a parte do jardim, buscando se relacionar com a sua criação, com o homem. No deserto, sua presença estava numa coluna de nuvens durante o dia, numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite, protegendo o seu povo das adversidades do deserto. Estabelecia sua presença. Foi assim com Abraão, quando o próprio Deus chama Abraão para um sacrifício do seu filho. Deus ali estava presente com Abraão, como também seu servo Jacó. Por duas vezes, quando nós vemos que Jacó luta com o Senhor e deixa de ser Jacó, mas sim a Israel, seu nome. E o profeta Isaías, como já foi anunciado pelo presbítero Jurandir, Isaías, quando ele olha para o alto sublime trono, vê, toda aquela majestade de Deus. Então Deus se manifesta aos homens. Como também no Novo Testamento, nós podemos ver Saulo no caminho para Damasco e muitos outros durante a história da humanidade. Esta manifestação é chamada
junto dos teólogos, dos pastores, como teofania, né? A manifestação de Deus na humanidade. Hoje, em nossos dias, nós não temos mais esta manifestação nesse sentido, pois o Verbo foi encarnado, Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Como nós informamos, irmãos, nós vamos começar agora a olharmos, né, a Bíblia, para assim termos um entendimento maior da parte de Deus. Então, peço que os irmãos acompanhem no livro de Hebreus, no seu capítulo 1, lerei do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas chamo a nossa atenção não para mais uma teofania, mas sim para a presença excelsa de Deus entre a humanidade, a expressão exata do seu ser, que nos aponta e nos revela o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Peço que os irmãos nos acompanhem. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler ali o versículo 15. Que nos diz a palavra do nosso Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Esse texto é chamado como proto-evangelho, o anúncio que aponta para o futuro das boas novas de alegria. Uma alegria redentiva pela semente da mulher, porque nos traz uma promessa de vida, uma esperança de reconciliação com Deus Pai em Cristo Jesus. A humanidade tem agora um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O ato de obediência de Cristo Jesus levou-o ao estado de humilhação. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Vamos voltar um pouco mais nossas Bíblias, os livros, para Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, nos mostrando que o ato de obediência de Cristo Jesus foi um ato de humilhação, mas sendo simplesmente obediente a Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconciliando-se reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Este versículo apresenta a humanidade de Deus em Cristo Jesus, em humilhação, mostrando a humanidade caída, nós, que esta promessa estava alicerçada no amor e na fidelidade do próprio Deus. Com isso, temos a esperança de um dia voltarmos à sua presença em glória como ele é, nos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Deus, em sua excelsa graça, nos concede um Redentor, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus, que nos
nos tempos vindouros, cumpriria todos os atos de uma aliança redentiva. Mas esta proposição nos foi apresentada na semana passada pelo reverendo Sandoval, com o tema da mensagem, a plenitude da redenção em Cristo Jesus. Não é o nosso propósito desta noite, de tratarmos desse assunto, mas o Espírito Santo que testifica que somos participantes da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nossa proposição, como já foi anunciada, para desenvolvermos nesta noite, é o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. Mesmo assentados como estamos, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, suplicando a sua graça e a sua misericórdia para o desenrolar, do texto que nós lemos, para assim termos uma compreensão conforme a sua vontade soberana. Oremos. Mais uma vez, ó Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome, agradecido, Senhor, pela bênção, ó Deus, de podermos subir à tua casa como povo teu e aqui, ó Pai, termos comunhão contigo em primeiro lugar, como também comunhão uns com os outros, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, nos méritos do teu Filho amado Jesus, que nos concede, ó Deus, estarmos diante de ti, habilitados para que, conforme a tua graça e misericórdia, falarmos, ó Deus, da tua palavra somente, ó Pai. Dá-nos o entendimento dos altos céus, que o Santo Espírito, ó Pai, guie os teus servos, como também, ó Deus, os teus filhos ouçam da tua palavra e o Senhor opere em nossos meios. No teu Filho amado Jesus, nós agradecemos, Senhor, e te louvamos. Amém. Conhecendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, ele é Deus. Nós muitas das vezes temos falado da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e muitas das vezes Deus Espírito Santo nós até comentamos, mas não damos a ênfase que ele é Deus. Então, conhecendo a terceira pessoa, em primeiro lugar, nós vemos que ele é Deus. Depois, contém a mesma essência, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo contém a mesma essência. Na teologia, um termo usado para explicar o exercício de cada pessoa da Trindade é conhecido como Trindade econômica. É a doutrina que descreve a unidade de Deus em três pessoas, com funções específicas das três pessoas da Trindade, em divina, bondade, santidade e grandeza no plano da salvação. O Deus Pai planejou, o que o Deus Filho executou, em obediência à servidão ao plano do Pai, sem hesitar. E o Deus Espírito Santo aplica a obra do Filho, a redenção na vida dos eleitos de Deus em sua glória. Voltemos ao nosso texto base, Efésios capítulo 1. E nós vamos agora trabalhar em primeiro lugar a saudação que o apóstolo Paulo comenta, dentro desta carta aos Efésios. Mas antes, gostaria de trazer aos irmãos duas informações que no nosso estudo nos chamou a atenção. Que as duas palavras que nós vamos trabalhar, penhor e penhora, têm diferenças, Penhor é um ato voluntário de uma pessoa em favor da outra. E penhora é um ato da ordem judicial quando um juiz decreta que o réu deve apresentar bens para ser apreendidos para esta penhora. É uma obrigação. Temos aqui os nossos irmãos advogados que nos ajudem depois, corrigindo ou não, confirmando aí o estudo que nós fizemos. E isso nos dá uma base
para entender o ato ou a ação do Filho, do Deus Filho, em se doar voluntariamente, né, para a realização da obra de Deus Pai. O apóstolo Paulo começa a sua epístola com uma saudação, um padrão que nós vamos ver no versículo 1 e versículo 2. Voltemos então aos nossos olhos para o capítulo 1 de Efésios, agora no seu versículo 1 e versículo 2. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa mostrando, em primeiro lugar, que não é por vontade própria que ele é o apóstolo, né, o seu apostolado, mas por vontade de Deus. Ele reconhece que a palavra de Deus é dirigida àquelas pessoas, eram pessoas que eram separadas por Deus, né, os santos, os fiéis que estavam em Cristo Jesus. Podemos ver esse padrão que Paulo apresenta em outras cartas, né, outras epístolas. Em Gálatas, nós vemos também, Filipenses, nós vemos também, e aos irmãos da igreja de Colossos. Essa saudação, né, o reconhecimento que não é de vontade do próprio Paulo, o seu apostolado, mas sim vontade de Deus, e o reconhecimento que Paulo tem dos seus ouvintes, que são santos separados para a glória de Deus. Nos versículos restantes desse capítulo que lemos, né, a parte que lemos, o apóstolo Paulo começa a nos apresentar, a partir do verso 3, do texto lido em diante, as três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os seus atos no plano da salvação de seus filhos, os eleitos. Vejamos então algumas ações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os seus atos diante do plano da salvação. Em primeiro lugar, Deus Pai. A narrativa do apóstolo começa bendizendo todas as ações de Deus antes da fundação do mundo. Paulo reconhece que as bênçãos de Deus antes da fundação decretou para a realização da sua salvação, como também da salvação de todos aqueles que creem no seu nome. E tudo o que foi feito foi em favor da sua igreja, o povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, em favor dos filhos da obediência, os eleitos na graça que nos foi concedida gratuitamente no amado Jesus Cristo, pois as bênçãos estão sendo ainda derramadas no meio do seu povo, em todos os tempos, eras como um propósito de que o seu povo seja santo, puro, em novidade de vida, e andam em novidade de vida. Nós vamos ler 1 Pedro, para o nosso entendimento, 1 Pedro, no seu capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, para um melhor entendimento do ato que o Pai, no plano da salvação, realizou para que assim a sua igreja, os seus filhos, os eleitos, os predestinados antes da fundação do mundo, tivesse acesso à sua palavra. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Nos diz assim a palavra de Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. E pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E não somente santo, mas inculpáveis e irrepreensíveis, não perante o mundo, mas perante ele, em amor e graça, para o louvor da sua glória. Então nós vemos isso, voltando para o nosso texto base, nós vamos ver esta ação de Deus Pai no versículo 3 ao versículo 6. Nós vemos lá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, não nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele mesmo concedeu gratuitamente no amado. Então nós vemos aqui o exercício ou a função ou o ato de Deus Pai no plano da salvação. Nesse momento, nós vamos trabalhar agora a ação do Deus Filho. O ato da obediência de Cristo, assumindo nossa natureza humana de humilhação, um estado pecaminoso e em justiça, Deus, ele foi levado à morte e morte de cruz. Neste ato cruento, Cristo Jesus nos oferece a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. O sangue vertido deveria de ser o nosso. Mas Cristo Jesus foi o vicário, o substituto, em nosso lugar, por graça e amor e obediência a Deus na sua vontade soberana, que o próprio Deus propusera em seu Filho. Já gostaria que os irmãos acompanhassem na leitura que eu vou fazer em Isaías capítulo 53, versículo 10 ao versículo 12. Vamos voltar agora os nossos olhos ao profeta Isaías, no capítulo 53, vamos ler versículo 10 ao versículo 12, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Também o versículo 12. Por isso, eu lhe repartirei ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este é um ato de Deus Filho, obedecendo voluntariamente a Deus Pai, neste ato de morrer na cruz por nossos pecados. O Senhor Deus nos concede a redenção, a remissão, e também aqui o próprio Deus oferece a Deus Filho os despojos que sempre é colocado quando há uma guerra, né? Os reis travando as suas guerras, o rei que vence, ele leva os despojos para o seu reino e ali distribui entre os seus soldados, todos aqueles que participaram daquela guerra vencendo. E aqui
nós somos o despojo que nós vamos ser oferecidos a Deus Filho, para que assim a sua glória seja perpetuamente ou eternamente sobre cada um de nós. Na terra, os predestinados em seu propósito para dar a glória a Deus. Como nós vimos no final lá do versículo, no Isaías 53:10, para que nos tempos vindouros toda a criação, nos céus e na terra, os predestinados em seu propósito para darmos glórias ao Senhor eternamente nos méritos do seu Filho. Então nós vemos aqui o papel do Deus Filho. Do versículo 7, voltando para o nosso texto base, Efésios capítulo 1, nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 12 a obra de Deus Filho. Nós não vamos ler, que nós já lemos, né, essa parte do texto, e agora eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 12 e o versículo 14. Que o 12, ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Hoje, Deus Pai, ele continua no seu exercício com o Deus Filho, mas o Deus Espírito Santo está no nosso meio. E agora nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para juntos estarmos trabalhando a terceira pessoa, estudando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que vem realizar o seu papel como Consolador. João capítulo 14, versículo 16, 17. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo de Deus, hoje em nosso meio, ele é um ato que o Espírito Santo exerce, é de ser consolador. Um outro ato do Espírito Santo de Deus é intercessor. Romanos, no seu capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo também exerce esse papel de intercessor diante de Deus Pai e de Deus Filho em nosso favor. E também o ato de guia. O Espírito Santo de Deus tem nos guiado dia após dia. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. Esse momento eu peço que os irmãos nos acompanhem nessa leitura que farei. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 15. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, nós vemos Deus, o Espírito Santo de Deus, sendo o Deus que nos guia. O apóstolo Paulo quer nos dizer que o Espírito Santo nos acompanha dia após dia e nos mostra o caminho e ilumina nosso caminho de retidão. Também o Espírito Santo de Deus é o nosso protetor. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Também é um Deus que revela a palavra de Deus aos passos que devemos tomar. Por isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo. O que quer dizer cheio do Espírito Santo? É estarmos debaixo da sua ordem. Sermos cheios requer conhecimento, estudo profundo da palavra e dos desígnios de Deus sobre a humanidade. Com isso, nunca iremos
entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30 e 32. Também o Espírito de Deus nos dá vida. Ele santifica a igreja, o povo de Deus. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Peço que os irmãos nos acompanhem para entendermos a ação do Espírito Santo em questão que ele santifica a igreja do Cordeiro. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, Paulo nos chama essa atenção, que o nosso corpo é templo ou santuário do Espírito Santo. Então, essa também é uma ação de santificação da igreja do Cordeiro. O Espírito Santo é o selo que nos testifica a garantia de filhos da adoção para todo aquele que crê na obra redentora realizada por Cristo Jesus. A herança que nos é proposta até o dia em que Deus resgatará a sua igreja como sua propriedade exclusiva. Paulo quer enfatizar, alicerçar que somos propriedades exclusiva de Deus. Com essas duas palavras, ou duas ações do Deus Espírito Santo. A primeira ação é o penhor. Como nós tínhamos visto lá antes da nossa introdução, nós colocamos aquelas duas diferenças do penhor, que era uma voluntariedade da pessoa para uma outra, e também o penhorado, a penhora, para aquele juiz que ordena ou decreta que o réu deveria trazer algum bem para ser penhorado. E aqui nós vemos que o Espírito Santo ele se coloca como penhor, a garantia de resgate para as nossas vidas naquele dia, no dia que o próprio Cristo há de voltar para resgatar a sua igreja, sua noiva. E a segunda ação é o selo, buscando também uma orientação no estudo da palavra selo, nós vemos que é um carimbo, como muitas vezes nós, quando tínhamos aí, há uns anos atrás, que os nossos pais faziam as cartas, e pedia para a gente correr lá no correio, ou muitas vezes colocar numa caixinha, mas tinha que ter o selo, identificando ou mostrando que aquela carta chegaria ao seu destino. E aqui o selo, que o Espírito Santo de Deus também exerce, é um carimbo particular a ser revelado e que testifica que é o próprio Deus que testifica e a propriedade de Deus. Ele começou esta obra na eternidade e a consumação está para chegar. Deus, na sua graça, há de nos resgatar em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, e pelo penhor como garantia do Espírito Santo de Deus. Estas duas ações que o Espírito Santo de Deus age em nosso meio têm efeitos escatológicos. A ação do Espírito Santo de Deus nos aponta para o futuro, na esperança da glória de Deus, que um dia Deus há de trazer para aqueles que têm buscado dia após dia viver uma vida diante de Deus. Então ele aponta, uma ideia da escatologia, os fins dos tempos, aonde o Senhor Deus há de vir no futuro
para resgatar a sua igreja. As coisas que se esperam da regeneração em glória nas alturas. E assim passaremos de uma igreja militante para uma igreja triunfante. Quando Cristo voltar e nós seremos recebidos nas alturas, seremos transformados, esse corpo corruptível, vai se revestir de um corpo incorruptível e teremos assim a presença de Deus. E essa igreja militante que hoje nós vivemos, dia após dia, nós seremos transformados numa igreja triunfante. O nosso corpo será transformado como o corpo de Cristo, o Filho de Deus. Peço que os irmãos acompanhem também na leitura que farei, 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem máculas, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, no presente século, nos tem dado o desfrutar ou o prazer das gloriosas bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. É o famoso dito, já, mas ainda não. Não na sua totalidade ou plenitude, mas temos vivido ou recebido as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, o anseio ou o anelo de um corpo redimido e incorruptível. Nós vivemos na igreja militante, recebendo de Deus, não na totalidade, porque somos pecadores, mas anelamos, por ter esse momento quando nós teremos esse corpo incorruptível. E o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, nos sustenta, nos concede dia após dia vivermos nesta esperança, para que assim, nesse dia glorioso, possamos nós, juntos, estarmos diante da graça do nosso Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos as exortações da liderança da igreja em questão de nós não deixarmos de congregarmos uns aos outros. Muitas das vezes nós trocamos, estarmos diante do povo de Deus por um prazer mundano. Mas eu estou cansado, eu tenho as minhas atividades, e isso não é mentira. Nós temos, cada um de nós, as nossas atividades, mas é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar força para realizarmos esta comunhão, ouvirmos a igreja ou buscarmos a realização do trabalho, a obra do nosso Deus. Muitas das vezes nós temos vistos, quando estamos diante da igreja, quando os irmãos estão chegando na escola dominical ou alguma coisa assim, e nós vemos que Deus tem nos concedido da sua graça e misericórdia. É como aqui Pedro nos fala, que Deus tem abençoado dia após dia. É um já, mas ainda não. Mas esperamos na plenitude dos tempos termos a presença do nosso Deus para a honra e glória do seu Filho amado Jesus. O anseio, o anelo de um corpo redimido e incorruptível. Nos estudos que nós temos feito nas quintas-feiras, me chamou a atenção, porque nós estamos agora chegando no final do livro do Apocalipse, já no capítulo 22,
Mas lá no capítulo 23, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, nós vemos uma expressão que me chamou muito a atenção e tem me chamado a atenção, né? Essa expressão, ela é a seguinte: essa expressão ela é enviada às igrejas da Ásia e fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nas quintas-feiras que nós estávamos estudando, né, essas 6 igrejas, se não me engano, 6 igrejas da Ásia Menor, nós vimos ali, dia após dia, que a nossa igreja estava ali. Pelo menos eu sentia isso, né? Que cada igreja tinha ali o seu louvor, mas também tinha um desfavor que a igreja estava realizando. E eu olhava para a igreja que estava sendo mencionada, mas também olhava, mas peraí, a minha igreja também tem sido isso, ou eu tenho feito isso, né? Então isso me chamou muito a atenção e gostaria de deixar com os irmãos aqui, quando o Espírito Santo de Deus fala, né, que nós estejamos com os nossos ouvidos prontos para ouvir a palavra de Deus, a exortação que o Senhor Deus tem a nos dar. Devemos estar atentos a este proclame, pois o papel da terceira pessoa da Trindade é purificar, guiar, consolar, interceder e fortalecer e proteger os filhos de Deus, os eleitos de Deus, contra as ciladas do nosso adversário, que é Satanás. Então, eu gostaria de agora concluir esse breve estudo da palavra de Deus da seguinte forma: com base no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresentou nesse texto, né, sobre as 3 pessoas da Trindade e cada um realizando o seu papel, devemos nós caminharmos com os nossos irmãos e nos atos gloriosos das 3 pessoas da Trindade, que antes da fundação do mundo planejou, executou e aplicou o plano de salvação sobre as nossas vidas. Possamos nós, visando que somos eleitos de Deus, sejamos nós, andamos nós de acordo com a nossa vocação, o nosso chamado que Deus tem para cada um de nós. É claro que Deus nos chamou para uma vida eterna e dia após dia Deus tem nos chamado para a sua obra, né? E é o Espírito Santo de Deus que hoje age no nosso meio, nos fortalecendo para que assim Deus seja glorificado para todo o sempre. A nossa oração é que o próprio Deus, na sua graça e na ação do Espírito Santo, nos fortifique dia a dia em nossa jornada aqui na terra e na esperança de um Redentor em glória, seu Filho Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse estudo da sua palavra e que possamos nós, pelo Espírito Santo de Deus, sermos convocados, sermos exortados, sermos desafiados para buscarmos a realização da obra do nosso Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Amém. Convido a igreja a colocar de pé, vamos ser dirigido numa oração após esta mensagem, pelo reverendo em disponibilidade, reverendo Deuel Carminati. Senhor nosso Deus e Pai, acabamos de ouvir
a exposição da tua palavra e ajuda-nos a estarmos atentos à mesma e às exortações que recebemos, para que andemos na tua presença, na esfera do Espírito Santo, para o louvor e glória do teu nome. Muitas são as lutas, Senhor, para nos afastarem deste objetivo. O inimigo, ele trabalha incansavelmente contra nós. Mas, ó Deus, também a tua presença é uma realidade e o teu poder é maior e a tua graça é mais abundante e o teu amor está derramado em nossos corações. Por isso, ó Deus, é possível resisti-lo. Por isso, ó Senhor, é possível observarmos a tua palavra, aplicando a nossa vida, para que sejamos por ela santificados e andemos na tua companhia e na tua presença. Abençoa, Senhor, o teu servo, que foi o teu mensageiro, cuida dele, da sua família, abençoa o pastor da igreja, onde ele estiver, cuida dele, Senhor, da sua família. Abençoa, Senhor, cada membro que aqui está, levando cada um em segurança para o seu lar, proporcionando uma noite de repouso, de descanso e de paz, mas que nós tenhamos a ciência que tudo isto é possível, porque tu és o nosso Deus, tu cuidas de nós, tu nos guardas e nos guias a cada momento. Ó Deus e Pai, sê misericordioso para conosco, porque quantas vezes nós temos fraquejado e temos, ó Deus, transgredido a tua vontade. Mas que o Espírito Santo nos guie, que ele avive em nossos corações a tua palavra, para que assim, ó Deus, sempre nos reergamos pelo teu poder e prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Ó Deus e Pai, guarda-nos nesta semana, para que nós a vivamos na tua presença, para o louvor e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda permanecendo de pé, no mesmo espírito da mensagem que nós tivemos agora, convido a congregação, apoiada pelo conjunto coral, que permanecerá no mesmo lugar que estão, cantar o hino de número 86 do nosso novo cântico, como parte complementar desta mensagem que acabamos de ouvir. O hino 86. Oh
chegando no final do nosso culto. O pregador da noite, o presbítero João, fará a última oração. Os irmãos poderão se assentar e o coral concluirá as atividades de culto com o responso. Oremos. Senhor Pai, como a Tua palavra nos diz, bendito és, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem, ó Deus, antes da fundação do mundo, ó Pai, planejado, ó Deus, termos, ó Pai, a remissão dos nossos pecados, nos méritos, ó Pai, do Teu Filho amado Jesus. Nós Te louvamos, ó Senhor Deus, porque o Senhor, na Sua misericórdia, na Sua graça, aprove, ó Deus, moê-lo. E moendo, ó Pai, o Senhor nos concede, no Seu sangue, ó Deus, esta remissão. Pai eterno, possamos nós, como filhos Teus, no reconhecimento, ó Deus, glorificarmos o Teu nome no nosso corpo, dia a dia. Estarmos, Pai, mortificando, ó Pai, o nosso pecado. Estarmos, ó Deus, nos afastando, ó Pai, do mundanismo, Pai, que nos rodeia, e assim estarmos, ó Deus, pronto para que o Teu Espírito Santo de Deus haja, ó Deus, sobre nós, nos guiando, nos confortando, nos consolando, nos protegendo, ó Deus, na nossa jornada aqui na terra, até o glorioso dia que o Senhor há de voltar com glória, e juntos, ó Deus, seremos, ó Pai, recebidos nesta igreja triunfante, e glorificaremos, ó Pai, o Teu nome nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Pedimos, ó Deus, pela semana que se inicia, que os Teus filhos, ó Deus, que agora vão aos seus lares e amanhã aos seus trabalhos, possam, ó Deus, levar a Tua palavra. E assim, também, ó Deus, na obra que o Senhor tem nos chamado a fazer, possamos, ó Pai, orientados, realizarmos o Teu querer, como Teu Filho em obediência voluntária. Nós Te louvamos, Senhor, agradecidos, Pai, no Teu Filho amado Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem assentar-se.
Uma vez concluído o nosso culto, nós queremos agradecer a Deus pelos presentes, né? Eles que têm responsabilidade como membros, né? Estar aqui conosco. Nós ficamos felizes quando vemos a igreja com as suas presenças. E aqueles que nos visitam, né? E alguns já são por mais vezes, né? São nossos visitantes constantes, como o Reverendo Deuel, seu filho ali. A esposa também está lá. Então nós agradecemos essas visitas que têm nos honrado na maioria dos nossos cultos, né? Do período noturno, né? Mas hoje nós temos uma visita especial, né? É o pequeno Augusto Santana, né? Os seus pais estão ali. Eu vou fazer uma diferença aqui, vou deixar para domingo que vem, eles vão estar aqui domingo que vem, aí vem aqui, aí vão ter a bênção do pastor da igreja que está ausente hoje, né? Podia até chamar um pastor auxiliar, mas vamos deixar essa bênção aí ao pastor da igreja, né? Mas vamos pedir ao Renato que levante lá, mostra o bebezinho, não sei se todos vão conseguir vê-lo, mas de longe, né? O Augusto está meio sumidinho lá, né? No colo da mãe. Mas é uma honra tê-los aqui, né? Foi de um período aí de oração, né? E por falar em período de oração, é um momento de orar pela Alicia, né? Cadê a Alicia? Levanta a mão aí. Está lá no fundão, né? A Alicia vive as últimas semanas de espera da bebê, né? Anne. Amanda também está aqui, né, Amanda? Ah, Amanda não está. Amanda está mais lá em casa, lá em São Bernardo, viagem mais longa, né? Mas está bem, a Amanda também, e tem um pouco mais de semana, né? Umas 4, né, Lipe? Por aí. Então, as duas estão com o bebê bem próximo uma da outra, né? Vamos orar por eles, né? Sempre a preocupação para os avós, para os bisavós também, né? Dois estão longe daqui, mas com certeza vamos orar por eles, né? Que Deus esteja amparando, orando principalmente pela Alicia, né? Que será bem possível que receberá o bebê primeiro. Também fui avisado que tem a nossa agenda, aqueles que pediram físico, ela já saiu, está pronta, né? E o valor dela é 49 vezes. É aquele velho ditado, né? Para não chegar a 50, põe 49, né? Pensa que é perto de 40, né? Mas já é quase 50. Mas pode pagar em 2 vezes. É um pouco caro, mas o custo de impressão e execução é